Gênesis 6, verso 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E você diz amém por esta palavra. Assente-se, por favor, redobre a sua atenção àquilo que Deus quer continuar falando conosco nesta ocasião. Queridos, a história de Noé surge dentro de um cenário totalmente corrompido, moral e espiritualmente falando. O capítulo de número 6 de Gênesis nos apresenta a insatisfação de Deus com a raça humana, imersa, envolvida em violência, corrupção, mentira, enfim, o pecado havia se avolumado de uma forma tão intensa que Deus decidiu resetar, Deus decidiu limpar a terra. Em uma ação de julgamento, a narrativa bíblica nos apresenta um ato divino de salvação em meio à condenação. Sim, Noé, sua casa, sua família foram livres desta condenação e foram salvos pela própria mão de Deus. Noé é o único homem justo, fiel, íntegro daquele tempo, e a Bíblia vai dizer que ele andava com Deus. Noé, por ser um homem único em justiça, em fidelidade, em integridade, naquele tempo recebeu, mas não somente ele, mas também a sua casa, sua família, um grande livramento de Deus. Nós, ao olharmos para a Bíblia, podemos afirmar que Noé foi um homem justo em um mundo injusto, e que ele se destacou em um cenário totalmente corrompido. Perceba que diante da imoralidade em que se encontrava o mundo, um homem chamou a atenção de Deus. Por quais atributos? A Bíblia vai dizer que os atributos em questão são justiça e integridade, frisados no verso 9 do capítulo 6. Eu destaco aqui essa noite a palavra integridade, que no original bíblico é tamrim, que quer dizer completo, inteiro, são, inocente e de acordo com a verdade. Essa sequência expressa, meus irmãos, qualidades notáveis, visíveis e crescentes na vida de Noé diante do seu Deus. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, Noé era um homem diferente. O que faltava na vida dos seus contemporâneos, aleluia, sobrava, era visível na vida de Noé. A Bíblia destaca Noé com virtudes fantásticas, e como disse anteriormente, o que me chama a atenção é o próprio texto frisando que Noé andava com Deus. Aí você diz: pastor, destaque essa noite outras características deste personagem que devemos imitar, que devemos copiar em um mundo tão corrompido a qual estamos vivendo, mundo esse que a própria Bíblia diz que jaz no maligno. Então nós não podemos esperar mais nada deste mundo a não ser maldade, a não ser as atuações e ações do próprio adversário, sendo que este mundo jaz no maligno. Mas ao olhar
para a história de Noé, nós conseguimos perceber que em meio a um mundo corrompido, ele entendeu o som da voz de Deus. Em Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus vai citar Noé em uma exortação à vigilância para os últimos dias, e a Bíblia diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39 do capítulo 24 de Mateus: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja, meus irmãos, que é comum entre os pensadores bíblicos e cristãos o entendimento de que Jesus se referiu aos dias de Noé, levando em consideração a forma como as pessoas viviam, a forma como as pessoas tratavam com os assuntos rotineiros, corriqueiros do dia a dia. A expressão do verso 38 é muito interessante: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso nos faz entender uma verdade. Qual, pastor? Que mesmo vivendo em uma vida normal, no seu cotidiano, Noé pôde entender o som da voz de Deus para o propósito da sua vida. E eu afirmo esta noite que os barulhos de uma sociedade corrompida, os barulhos de uma sociedade falida, os barulhos de uma sociedade imoral, não foi capaz de obstruir o som da voz de Deus nos ouvidos de Noé. Independente da circunstância, independente dos sons pecaminosos, imorais, perdidos que aquela sociedade estava emitindo, ecoando em meio a todo aquele barulho pecaminoso, quando Deus falou, Noé percebeu. Quando Deus abriu a sua boca, Noé entendeu. Pastor Cleiton, aonde você quer chegar? Aqui eu profetizo sobre a sua vida esta noite, que diante de todos os sons, barulhos que esta sociedade está tentando imprimir na nossa casa, dentro do seio familiar, barulhos que vêm para tentar deturpar o nosso entendimento acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca dos valores bíblicos e cristãos. Eu profetizo essa noite sobre a sua vida, que o som que vai prevalecer dentro da sua casa é o som da voz de Deus. Ideologias não vão falar lá dentro, aleluia. Setas malignas do diabo não vão articular lá dentro, porque o som que será ouvido dentro da sua casa é a voz de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, aleluia. Pastor, o que você veio pregar aqui essa noite? Eu vim pregar que tudo o que o diabo deseja é que os barulhos de uma sociedade corrompida, imoral e falida falem mais alto do que a fé que você tem, do que a unção que você tem, do que a graça que você carrega, do que a vida espiritual que você tem. Mas eu profetizo essa noite que o que vai falar mais alto na sua casa, no seu trabalho e aonde você estiver, sempre será a voz de Deus. Que toda palavra, que toda ordem diabólica, que toda frase expressada que vem amaldiçoar a sua família não vai passar do portão para dentro, porque a voz de Deus já ecoou. É livramento, é salvação, é socorro. Se você crê, pega esta palavra, porque é de Deus sobre a sua vida esta noite. Em meio a uma sociedade falida, em que
sons, barulhos estavam sendo ecoados. Quando Deus falou, a Bíblia diz que Noé entendeu, e não apenas entendeu, mas a Bíblia diz que Noé e sua família, aleluia, acharam graça diante do Senhor. Veja, meus irmãos, que Noé e sua família não receberam este grande livramento por causa de suas boas obras apenas, não. A Bíblia nos apresenta um Noé com fé, um Noé temente a Deus. Isso está registrado em Hebreus 11:7, mas também em 2 Pedro capítulo 2 verso 5, a Bíblia diz que ele era pregador da justiça. Isso é uma clara evidência que esse personagem tratou a mensagem que recebera de Deus com grande respeito, com grande temor. A sua fé foi expressa em uma obediência incondicional. Pastor, o que você veio pregar aqui? Veja que a vida desse personagem bíblico nos revela algumas lições preciosas. Por exemplo, é possível ser íntegro e justo mesmo em cenários e contextos de imoralidade, de corrupção. Lembre-se das palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Por mais escuro que esteja o momento ou a situação, a luz sempre aparecerá. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz a Bíblia, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Mas ao olharmos para a Bíblia, nós percebemos que Noé não foi apenas envolvido nesse projeto de forma individual. Pelo contrário, a família de Noé foi envolvida no projeto de Deus. A aliança que Deus fez com Noé não incluía apenas Noé, mas incluía a sua família. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis 6:18. Fica claro a intenção de Deus em incluir a família de Noé no projeto, no livramento. Por quê, pastor? Porque Deus estabeleceu uma aliança com o seu servo. E quando olhamos para o texto sagrado, nós vemos Deus citando os filhos de Noé e as esposas dos seus filhos. Esta é, meus irmãos, a primeira vez que a palavra aliança é mencionada nas Escrituras. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Pois na primeira referência bíblica de uma aliança entre Deus e o ser humano, este ato tão belo não incluiu apenas o pai da família, mas incluiu toda a sua família. E ao olharmos para a Bíblia, a aliança que Noé fez com Deus gerou 3 bênçãos sobre a sua família. A primeira bênção, salvação. A segunda bênção, proteção. A terceira bênção, provisão. Pastor, o que isso revela sobre a minha vida esta noite? O fato de você fazer uma aliança com Deus vai causar, vai gerar pelo menos 3 bênçãos sobre ti. Qual? Salvação, proteção e provisão. Ninguém perde nada em fazer uma aliança com o Todo-Poderoso. Ninguém perde nada em fazer uma aliança com o dono da eternidade. Veja que a aliança de Noé com Deus gerou salvação para sua casa, proteção para sua família e provisão para os mesmos. E tudo isso nós olhamos na história desta família, uma família que preservou a comunhão com Deus. Veja que o fato da família de Noé não ser esquecida por Deus e ser incluída neste plano de salvação que o Criador apresentou a ele, sugere-nos que todos viviam no mesmo padrão de moralidade, de santidade que o Senhor encontrou em Noé.
Noé. Então veja, Noé era uma referência dentro da sua casa. Deus deseja um relacionamento de justiça que atinja não apenas um indivíduo dentro da casa, mas toda a sua família. Sem dúvida, o homem justo que chamou a atenção de Deus muito influenciou seus filhos para uma vida de integridade, para uma vida de justiça, para uma vida de lealdade, para uma vida de santidade ao Senhor, algo que nós não temos dificuldades de aceitar. Haja visto que a Bíblia faz referência de Noé em outras passagens, como eu disse, 2 Pedro, sendo um pregador da justiça, um homem que andava com Deus. Por certo, o principal público de Noé e seus ensinamentos eram aqueles que estavam dentro da sua própria casa. Mas o que é mais lindo também é ver que Noé incluiu a sua família no projeto de Deus. Quanto aos detalhes da arca, quando Deus apresentou esses detalhes para Noé, provavelmente não estava chovendo por um longo período. Noé se destacou fazendo aquele grande projeto, se dedicou em executar aquele projeto, ciente do que Deus havia falado aconteceria no futuro. É coerente, meus irmãos, olhar para a Bíblia e ver que Noé teve que planejar cada etapa da construção, as formas de executar cada fase do projeto, levantar os recursos, os materiais a serem necessários para concluir aquela grande arca. É ilusão acreditar que um projeto dessa magnitude foi feito por apenas uma pessoa. É claro e evidente no texto que a família de Noé estava focada nesse projeto. Deus falou com o papai, então a gente vai entrar junto com ele. Deus falou com o pai, então a gente vai abraçar esse projeto, porque quem falou com ele não é um qualquer. Quem deu o projeto, quem direcionou foi Deus. Então nós vemos o exemplo em nosso pai, vamos segui-lo, porque ele tem uma orientação para nós. Veja que a Bíblia diz que a missão de Noé está envolvendo a sua família, os objetivos familiares, por mais simples que sejam, perceba, sempre serão alcançados quando toda a família está engajada, quando toda a família está abraçando o projeto que Deus estabeleceu. Pastor, qual é o desejo de Deus para a minha vida? O desejo de Deus para a sua vida é que a sua família esteja envolvida nos planos e projetos que a eternidade já estabeleceu sobre você. Se esforce para que isso seja uma realidade na sua família. Isso também depende de você, em motivar a sua família, seus filhos. E não esqueça, planejar para alcançar um objetivo é fundamental, porém nunca esqueça de incluir Deus nesses planos. E para isso eu cito Provérbios 16:3: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pastor, o que você veio pregar? Tudo que o diabo deseja é ver uma família desestruturada, o pai correndo para um lado, a mãe correndo para o outro, e os filhos desorientados, sem saber a quem seguir, sem saber o que fazer. Mas eu profetizo sobre a sua vida essa noite: na sua casa não será assim, na sua vida não será assim. Os projetos, as metas, os objetivos serão claros e evidentes, porque o próprio Deus vai te direcionar. E em nome de Jesus, todo projeto do diabo para destruir tua casa, tua família, teus filhos, cai por terra essa noite, porque o que vai prevalecer na tua vida é o projeto de Deus. Se você crê nesta palavra, levante a sua mão para adorá-lo. Diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho dessa pessoa: o que vai prevalecer na nossa casa é o projeto de Deus. O que vai prevalecer na nossa casa, na nossa família,
é o projeto de Deus. Pastor, como eu sei, como eu entendo qual é o projeto de Deus? Vivendo uma vida de integridade para com Deus, vivendo uma vida de santidade para com Deus, vivendo uma vida de oração a Deus. Os planos e projetos de Deus serão direcionados a você. Que coisa linda ouvir de um maestro que o Espírito Santo fala com ele qual música separar. Isso não é um espetáculo, é um momento de adoração, de entrega. Por quê, pastor? Porque quem conduz essa casa não é homem, quem conduz essa casa é o Espírito de Deus. Mas não apenas essa casa, o Espírito de Deus quer conduzir a tua casa, teu casamento, tua vida material. E eu profetizo, assim se fará. Se você crê, pega esta palavra. Deus irá conduzir os seus projetos. Noé é um homem que envolveu a sua família no projeto. E veja, o fato de Noé envolver a família no projeto, Deus preservou a família no projeto. O fato de Noé envolver a família para executar, para fazer, para colocar a mão, quando Deus vai livrar, não vai livrar apenas Noé, vai livrar a todos. A salvação de uma família é fruto da sua comunhão com Deus. A família que viveu seus dias em um tempo de grande depravação. Em Gênesis 6, nós observamos isso. E mesmo assim Deus preservou a vida deles. Por quê, pastor? Porque Deus preservou a vida deles? Porque eles preservaram a fé em Deus. Deus preservou suas vidas porque eles preservaram a fé em Deus. Aleluia! A comunhão com o Senhor, a vida com Deus. Essa família desfrutou de um grande ato de misericórdia, de bondade do Criador. E eu amo a Bíblia porque em Gênesis 8:1 a Bíblia usa a expressão: e Deus lembrou-se de Noé. Uma evidência do compromisso do Senhor com esta família. Ao soprar um vento sobre a terra, as águas começaram a baixar. E diz a Bíblia que Deus começou a caminhar em direção a um restabelecimento da ordem da criação na terra. E a família de Noé fazia parte disso. Quem eram eles? Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, remanescentes de um grande dilúvio, formariam a estrutura de novos povos, de novas culturas sobre a face da terra. Mas o que me chama a atenção é Gênesis 7, verso 13, quando a Bíblia diz: e no mesmo dia, que dia, pastor? O dia do dilúvio. E no mesmo dia entraram na arca. Grave essa expressão: entraram. No mesmo dia entraram na arca. Quem? Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Passado todo o tempo do dilúvio, Gênesis 8, verso 18, então saíram. Quem? Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com eles. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando? Os mesmos que iniciaram foram os mesmos que terminaram. Pastor, aonde você quer chegar? Já cheguei. Ninguém ficou para trás. Diante de um cenário de caos, todos que tiveram uma aliança com Deus foram preservados. Aleluia. Pastor, o que isso revela? Pensa, meu irmão, como seria decepcionante para Noé ver algum membro da sua família fora desse sublime ato de salvação. Infelizmente, outro personagem bíblico não pôde desfrutar da mesma alegria
que Noé, eu estou me referindo obviamente a Ló, que durante um castigo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, do qual estavam todos escapando por um ato de misericórdia, de bondade de Deus, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. E isso aqui é uma outra mensagem, mas veja que ela perdeu o livramento. Por quê? Porque olhou para trás, provavelmente duvidou do Senhor, se apegou ao passado, quis voltar de onde havia saído, de onde Deus havia retirado, mas não é o caso de Noé. Por quê? Porque a Bíblia está me dizendo que aqueles que começaram o projeto, terminaram o projeto. A Bíblia está dizendo que aqueles que colocaram a mão no começo, puderam desfrutar da vitória do final. Pastor, aonde você quer chegar? Já cheguei. Nos projetos de Deus para a tua vida e para a tua casa, ninguém vai se perder no meio do caminho. Levante uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre ti, vai chegar você, vai chegar teus filhos, vai chegar teus pais, vai chegar teus familiares, ninguém vai ficar para trás. Se o diabo está lutando para tirar qualquer um do projeto, para entristecer tua alma e o teu coração, ele perdeu esta noite, porque quem começou vai terminar. Eu profetizo, e se você crê, pega esta palavra. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado. Todo mundo vai chegar até o fim. Pastor, mas hoje eu não estou vendo meu pai na igreja. Pastor, mas hoje eu não estou vendo meus filhos na igreja. Calma. Aleluia. A arca ainda está sendo preparada. Aleluia. Alguém entendeu? Pastor, e o que eu faço? Só continua pregando. Uribicalabachanderelemoria. Só continua dando bom testemunho, só continua sendo um pregador da justiça, só continua sendo alguém fiel num mundo infiel, só continua sendo alguém justo num mundo injusto. Por quê? Porque quando menos você perceber, toda a tua casa estará servindo a Deus junto com você. Se você crer, recebe esta palavra. Ninguém ficou para trás. Os que entraram também saíram. Só que o que eu acho mais interessante, eu estou pregando para famílias aqui esta noite. Na família de Noé, uma família que estava envolvida no projeto, que foi influenciada pela santidade, pela fidelidade do pai. Nessa família não faltava adoração. Não faltava. Nós estamos aqui essa noite celebrando 79 anos de um projeto em que famílias estão envolvidas. E como foi falado aqui pelo pastor Alexandre, pai, mãe, filhos, crianças pequenas, netos, uma família envolvida num projeto. A família de Noé, nessa família não faltava adoração. Por quê, pastor? A primeira atitude dessa família ao sair da arca está registrada em Gênesis 8:20. Noé levantou um altar ao Senhor. A resposta adequada aos grandes feitos de Deus na nossa vida e família sempre será atos de louvor, de gratidão e de adoração. É o que Deus espera de você, pela bondade dele derramada sobre a sua vida, pela misericórdia dele derramada sobre a sua vida, pela graça dele derramada sobre a sua vida. Essa atitude, que com certeza envolveu toda a família de Noé, foi realizada em resposta à fidelidade de Deus, à aliança, o grande ato da salvação, promovido pelo Senhor. Deus aceitou, Deus recebeu de Noé, a ponto da Bíblia registrar em Gênesis 9, verso 1. A Bíblia diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Aleluia. O culto, a gratidão, a adoração são elementos fundamentais para uma família saudável no âmbito espiritual. Não deixe faltar isso na sua casa, meu irmão. O que, pastor? Momentos de gratidão a Deus.
momentos de louvor a Deus, no seu dia a dia, na sua rotina. Crie seus filhos, envolva a sua família num ambiente de adoração. Isso fará toda a diferença nos momentos de dilúvios que poderemos passar ou não no futuro. Eu encerro dizendo que esta família foi preservada por Deus, porque preservaram a comunhão com Deus. Se você não gravar nada do que eu falei até agora, grave isso: preservados por Deus, porque preservaram a comunhão com Deus. Se você preservar uma vida de comunhão com Deus, descansa teu coração, nenhum mal chegará na tua tenda. Preserve uma vida de comunhão. Tudo o que você constrói em uma vida de intimidade com o Senhor não é em vão. Momentos de oração, leitura da palavra, cultos domésticos, mensagens, pregações. Por certo, nos dias de dilúvios da nossa vida, em que poderemos passar ou não, isso vai ser alimento, vai ser força e vai ser vigor para você superar todos esses dilúvios. Eu concluo dizendo que a história de Noé foi marcada por grandes acontecimentos, desafios, superações, contrastes desfavoráveis, mas em todos os detalhes da sua vida é visível o que, pastor? O compromisso com Deus que ele servia. Um compromisso tão genuíno, tão amplo, tão excelente, que foi capaz de influenciar toda a sua casa para realizar uma tarefa que Deus falou só com ele. Pastor, aonde você quer chegar? Aqui. Viva de acordo com os princípios que regeram a vida desse personagem: justiça, integridade, fé, temor a Deus. Se assim você proceder, com toda certeza, aleluia, a sua casa será alvo das bênçãos de Deus em todo o tempo. Veja que, no ponto de vista social, Noé não conseguiu salvar o mundo inteiro da sua época. Ele pode até ter pregado, mas ele não conseguiu salvar a todos. Porém, salvou a sua família, salvou a sua casa, ele salvou os seus. Isso nos revela uma lição valiosíssima. Qual? Você estará fazendo algo pelo mundo quando você fizer algo relevante pela sua família. Atos de bondade, respeito, fidelidade, amor são sempre bem-vindos. E eu encerro dizendo: a sua casa é um ótimo lugar para você começar.